Olá pessoal, eu vou falar sobre Covid, coronavírus e lavagem de dinheiro brevemente. Gostaria inicialmente de agradecer à EMAG pela oportunidade, cumprimentar pelo projeto EMAG Conecta. Meu nome é Fausto de Santos, sou desembargador do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Pois bem, com a entrada em vigor da Lei de Emergência Sanitária, foi possibilitado a quarentena, o isolamento, a realização obrigatória de testes e a dispensa de licitações. Tudo isso impacta o ambiente econômico, social e as atividades interpessoais e principalmente as atividades ilícitas que têm se aproveitado da situação para angariar recursos ilícitos e lavar dinheiro. Essa seria uma breve introdução. A Lei de Emergência Sanitária, a Lei 13.979 de fevereiro, ela acabou possibilitando e disciplinando essa situação e no seu artigo 4º, textualmente dispensa de licitações para aquisição de insumos, bens e serviços decorrentes da pandemia. Ela, em nenhum momento, como faz a Lei de Licitações, previu crimes, o que gera uma certa complexidade, porque ela, ao mesmo tempo que dispensa licitações, permite, no artigo 6º, compartilhamento de informações médicas, mas em nenhum momento contábeis, assim ela estabelece, ela pode estimular a prática criminosa diante da facilidade com que ela estabeleceu esses procedimentos, essa situação. Então, entendo que ela é importante, foi necessária, porque estava em confronto os valores de proteção da saúde pública, a liberdade de locomoção, a liberdade da atividade social e econômica, e a necessidade de dar uma resposta rápida à pandemia. Tudo isso é importante mencionar que também foram editadas medidas provisórias 961 e 966, que estabeleceram, por exemplo, não só a possibilidade maior de dispensa de licitações, alterando o artigo 24 da Lei 8666, como também o estabelecimento de um regimento próprio, de um processamento diferenciado próprio de licitações, ou seja, eletrônicas, e o pagamento antecipado pelas licitações, diante da condição de que seja absolutamente necessário e que isso gere alguma economia ao órgão público. E, por fim, a medida provisória 966 dispensa de responsabilidade, salvo em caso de dolo e erro grosseiro. O GAFI, o Grupo de Ação Financeira Internacional, ele estabeleceu ele editou, melhor dizendo, um documento esse sobre lavagem e terrorismo na situação emergencial da Covid, e no seu documento ele estabelece e acentua as novas ameaças provocadas decorrentes dessa situação, em que fraudes estão sendo praticadas, quer falsificando medicamentos, quer desviando recursos públicos ou fraudando políticas públicas e possibilitando a lavagem de dinheiro nunca antes vista, gerando um alerta internacional sobre a situação. Foram detectadas situações não só no Brasil, mas foram detectadas em Singapura, na Europa, nas Filipinas, em que organizações criminosas valem-se dessa situação emergencial e desviam recursos públicos e também pessoas que não necessitam dos auxílios emergenciais existentes em vários países acabam pleiteando tais benefícios em detrimento da sociedade mais vulnerável, o que chama muita atenção. Com relação ao compliance, ele, segundo documento publicado agora
recentemente nos Estados Unidos, agora em junho, o Guidance 2020, Orientação 2020, estabelece que as empresas devem continuar com a sua política de comprometimento em conformidade com a legislação americana. Ou seja, o compliance deve, segundo esse documento, continuar sendo dinâmica e se valer da sua própria experiência de vida da pessoa jurídica para a atuação e avaliação dos seus riscos. E isso deve ser também uma orientação às autoridades nacionais, que devem continuar com a preocupação do compliance, com a exigência do compliance e, apesar de muitas vezes o compliance ter sido efetivado de maneira remota, como hoje as relações estão sendo estimuladas pelo uso da tecnologia e o trabalho remoto. Então, o trabalho o uso da tecnologia e o uso remoto da atividade de compliance deve continuar da mesma forma que antes, mas com esse uso, e deve atentar deve se valer de novas tecnologias como eye scanning, o uso da leitura ocular, também biométrica, todos esses recursos que possibilitam, por exemplo, a aplicação da política conheça seu cliente de uma maneira veloz, com o uso da tecnologia e direcionando o olhar humano para aquelas situações de alto risco, quando demanda uma análise completa da situação. Existe um checklist, tudo isso eu fiz constar num artigo que publiquei, num e-book que publiquei na LEC. Quem se interessar, pode buscar lá na LEC a informação, está lá em meu nome, e eu teço minúcias e detalhes sobre esse documento dos Estados Unidos e a nova situação de compliance imposta pela Covid. Importante mencionar que a lavagem de dinheiro está ocorrendo com o uso da tecnologia, propiciando ganhos ilícitos e algo importante de observar é que a lavagem de dinheiro não é um crime praticado cronologicamente após a prática do delito, que a gente chama de antecedente, mas que deve ser caracterizada a lavagem de dinheiro quando um crime subjacente exista. Ou seja, não cabe mais a obrigação, exigência de que um crime anterior seja praticada a lavagem de dinheiro. Basta que haja uma dependência lógica com um crime determinado. Por exemplo, o exemplo dado pelo juiz federal Marcelo Costenaro Cavalli é o caso do matador de aluguel que recebe dinheiro e lava e depois pratica o crime. E eu adicionaria o caso do traficante, que é contratado para uma determinada atividade e ele recebe recursos, lava e depois pratica essa atividade. Existiria a lavagem da mesma forma. Com isso, eu gostaria de agradecer a todos a atenção. Desculpe pela brevidade, mas é que o meio assim determina, o meio eleito assim determina, e maiores informações poderão ser obtidas lá naquele canal que eu informei, a LEC, LEC, que é uma entidade bastante séria e que propiciou a publicação de um e-book sobre esse tema. Obrigado a todos pela atenção e agradeço mais uma vez à Escola da Magistratura Federal. Um abraço a todos.